Graça e paz a todos os amados irmãos em Cristo Jesus. Louvamos o Senhor pela sua santa e bendita palavra, a Sagrada Escritura, e nós temos tido oportunidade de estudarmos o livro de Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo, Atos dos Apóstolos pelo Espírito Santo. Muitos são os nomes, né? Muitas são as indicações a respeito deste livro, e nós estamos caminhando no capítulo 9. Semana passada, na reunião passada, tivemos vendo os versículos de 1 a 9, e hoje nós daremos continuidade vendo os versículos de 10 a 19, se assim o Senhor nos permitir. Atos, capítulo 9, de 10 a 19. Os versículos anteriores, né, até o versículo 9 deste capítulo, nós vemos como que o Lucas, o autor de Atos, ele introduz introduz Paulo, ou até aqui Saulo, no contexto de perseguição, no contexto de ser um dos protagonistas da perseguição estabelecida contra a igreja em Jerusalém. Então, o capítulo 9 começa mostrando como que este homem, intentando prender, intentando trazer preso judeus que estariam na cidade de Damasco e que haviam tomado o caminho, né, como no próprio capítulo é apresentado, os seguidores de Jesus eram chamados do caminho. Saulo, então, desejoso em prendê-los pelo seu zelo à lei, pelo seu zelo ao judaísmo, sendo ele mesmo fariseu, né, a seita mais fundamentalista do judaísmo, ele pretende, então, prender estes homens e mulheres, como é relatado aqui no capítulo 9, nesses versículos iniciais. E também nós vimos que Jesus aparece a ele no caminho de Damasco. Ele está acompanhado, embora não se diga, né, no relato bíblico por quantas pessoas, mas possivelmente estava ali acompanhado por alguns soldados da guarda do templo, possivelmente poderia contar com alguns soldados romanos, embora essa atividade de buscar e prender os judeus convertidos ao cristianismo fosse tido e visto por Roma como um assunto religioso. Então, eles evitavam estar envolvidos nessa questão, mas não se descarta que talvez alguns dos que acompanhavam a Saulo fossem também da guarda romana, mas prioritariamente deveriam ser os soldados que compunham a guarda do templo, que faziam ali esse tipo de trabalho de acompanhar a Saulo, né? E Jesus aparece a ele daquela forma extraordinária, indaga a Saulo por que ele estaria perseguindo a ele, Jesus, e Saulo então pergunta: quem és tu? Né? E Jesus responde, no versículo 5, ele respondeu: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Aí Jesus então dá orientação, versículo 6, mas levanta-te e entra na cidade onde te dirão o que convém fazer. E nesses versículos de hoje nós vamos ver o que foi estabelecido, aquilo que foi apresentado a Saulo, né? Interessante, irmãos, nós lendo aqui o versículo 8, né? Ele diz o seguinte: então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Eu li o versículo 8 e 9. Esse homem, ainda jovem, com tanto vigor e disposição para aprender, disposição para perseguir a igreja de Deus, estava tão enfurecido com a conversão dos judeus ao cristianismo, estava tão enfurecido
com a adoção dos judeus à fé em Cristo Jesus, crendo que Jesus havia, então, sido ressuscitado pelo poder de Deus e que estaria vivo, e isso trazia para Saulo uma grande preocupação, não somente uma preocupação, mas isso o aborrecia a ponto de motivá-lo a ir prender judeus que estariam nas sinagogas de Damasco. Lembrando ou informando aos irmãos, Damasco, essa cidade, cerca de 240 quilômetros de Jerusalém. Imaginemos, então, um homem que está motivado a sair da sua cidade e caminhar cerca, e aí, ainda que fosse a cavalo, charrete, se ele utilizasse qualquer animal, uma distância longa de 240 quilômetros, algo se fosse a pé levaria em torno de 7 dias para fazer essa caminhada, e ele está cego de ódio, irado contra os cristãos, a ponto de pedir autorização aos principais sacerdotes, diga-se, né, o sumo sacerdote, tanto Anás quanto Caifás, e ele sai de Jerusalém com esse propósito, chegar em Damasco, ir às sinagogas, apresentar autorização para prender e trazer, então, os judeus convertidos ao nosso Senhor Jesus, presos para serem julgados em Jerusalém. Então, o versículo 10, nós vamos fazer a leitura do 10 ao 19. Peço que os irmãos me acompanhem para a gente, então, entrar no texto de hoje. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos, como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Graças ao Senhor pelo relato de Lucas. Está diante de nós, possivelmente, a conversão mais relevante. E que eu quero dizer com isso? Não que qualquer conversão não seja relevante, mas há uma dimensão maior com relação ao apóstolo Paulo, pela maneira que Paulo, né, até então Saulo, foi usado pelo Senhor na divulgação, na propagação do evangelho, no estabelecimento, na geração de igrejas, na salvação, no anúncio do evangelho, né? Então, e mais do que isso, foi o autor do maior número de cartas do Novo Testamento. Paulo escreveu 13 epístolas,
Há aqueles que consideram que ele escreveu Hebreus, então, para esses que consideram que ele escreveu Hebreus, nós temos, então, 14 epístolas das 27 que compõem o Novo Testamento. Então, seguramente, a conversão deste homem ao nosso Senhor Jesus Cristo, a fé em Cristo Jesus, é um fato extraordinário, especialmente pelo contexto da sua vida antes da conversão. Semana passada, o irmão nos apresentou o histórico de Saulo. Alguém da seita dos fariseus, como nós já falamos, a seita mais fundamentalista, a que mais exigia o cumprimento da lei, a observância da lei. Era alguém que ele mesmo dá testemunho dele, dizendo que se avantajava no conhecimento, ou seja, ele era visto e tido por alguém que tinha um viver irrepreensível diante da lei, foi educado por um dos principais doutores de Israel à época, Gamaliel, neto de Hilel, que é considerado um dos principais rabinos de todos os tempos do povo judeu. Então, Saulo estava, né, dentro desse contexto do judaísmo, e a sua conversão, irmãos, ela é apontada e é utilizada e detalhada em 3 capítulos aqui do livro de Atos, fora quando Paulo, nas suas cartas, faz menção à sua conversão. Nós não temos tempo de fazer isso hoje, mas nós temos aqui o capítulo 9, o capítulo 22, o capítulo 26, onde Lucas retrata, mas aqui o capítulo 9 é Lucas apresentando como se deu. No capítulo 22 e 26 é Paulo falando diretamente às pessoas que o ouvem. Então nós temos detalhes maiores. Gálatas fala, Paulo usa um tempo no capítulo 1 para falar da sua conversão, talvez a gente veja alguns versículos a respeito disso, e Paulo também fala em 1 Coríntios capítulo 15, Filipenses capítulo 3, a respeito da sua conversão, a respeito de quem ele era. Então, importante nós entendermos que este homem que estava proposto a fazer a igreja de Deus sofrer e até perecer, que estava motivado negativamente, né, pelo desejo de aniquilar, de prender, de manipular os cristãos, ele está, então, ele sai a Damasco buscando isso. Vai a uma cidade de 240 quilômetros, uma cidade relevante, já que ficava na rota entre a Mesopotâmia e o Egito, por isso que Damasco era uma cidade, à época que nós estamos falando, uma cidade de comércio muito forte, uma cidade que tinha uma relevância dentro do contexto da época. Então, já haviam judeus ali, tanto é que nós temos aqui o relato que ele queria cartas para estar nas sinagogas, e já haviam convertidos ali. Não há relato de como o evangelho chegou a Damasco, mas nós sabemos que o evangelho já havia chegado e que os irmãos estavam ali estabelecidos e talvez numa grande quantidade a ponto de despertar a atenção de Saulo, que estava em Jerusalém. E ele queria então buscar esses judeus convertidos ao caminho, esses judeus convertidos ao nosso Senhor Jesus Cristo. E o versículo 10, então, dá conta disso, né? Nós iniciamos falando a respeito da ida de Saulo a Damasco, e agora, o que nós temos no versículo 10? O versículo 10 começa falando de um discípulo chamado Ananias. Nós não temos mais detalhes a respeito de quem ele era, quando se converteu, qual a sua linhagem, a sua descendência. O que a Bíblia traz de importante e relevante para nós e que nós tomamos aqui, irmãos, é que nós temos um servo de Jesus, um convertido ao Senhor, um regenerado, nascido de novo, que é indicado, que é caracterizado por ser um discípulo. O seu nome é Ananias, e o significado da palavra Ananias é muito significativo,
Significa graciosamente dado por Deus. Então, Ananias, o seu próprio nome revela a sua função, a sua ação, a maneira que ele agia. Alguém dado graciosamente por Deus. Ananias era este homem, este discípulo, graciosamente dado por Deus. Saulo que o diga, Saulo que agradeça ao Senhor pela vida de Ananias. Esse versículo, então, esse trecho dessa noite, desse nosso estudo, começa fazendo um destaque, introduzindo um nome que até então não aparecia ou não apareceu, lembrando que o Ananias de Atos 5 morreu, né, esposo de Safira, porque eles mentiram ao Espírito Santo naquela questão da distribuição dos bens, venderam o terreno, mentiram, ficaram com parte. Então, aquele Ananias morreu. Só para nós esclarecermos, esse aqui é um outro. Ananias era um nome comum também. Então, nós temos aqui esse discípulo identificado. O que nos mostra, irmãos, que todo membro do corpo de Cristo, todo servo, toda serva do Senhor, é alguém que graciosamente foi dado por Deus para servi-lo e para atingir as pessoas. Nós não temos aqui uma titulação de Ananias, como poderia caber se fosse um apóstolo, se fosse um evangelista, se fosse um homem cheio do Espírito Santo, como uma menção em Atos 6, mas certamente esta ocultação proposital de Lucas pelo Espírito Santo é para destacar que todo membro do corpo de Cristo é de fundamental importância e que cada um pode ser utilizado por Deus em momentos e circunstâncias diferentes, mas o que nós precisamos estar atentos, irmãos, é que onde nós estivermos, nós precisamos lembrar, fazendo uma aplicação do nome de Ananias, que nós somos dados às pessoas a quem nós temos contato graciosamente para que nós sejamos utilizados naquele ambiente para aquelas pessoas, para a divulgação, para a propagação, para a cura, para a libertação, para anúncio do evangelho. Né? Então, o Senhor conversa com Ananias nesse contexto de ser aspas, um simples irmão. Nenhum irmão é simples. Todo membro do corpo de Cristo é membro do corpo de Cristo, e isso já é algo extremamente valioso, e o Senhor fala com ele, em visão. Ananias responde, né? E se coloca à disposição do Senhor. Aí no versículo 11, vai à rua direita, na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois este está orando. E aí Jesus diz, então, para Ananias, Ananias, Saulo está ali orando, e eu dei a Saulo uma visão de que você, Ananias, iria entrar, impor as mãos sobre ele, proceder um milagre, devolvendo-lhe a cura à sua vista. Então Jesus está dizendo para Ananias, Ananias, eu estou te aparecendo para dizer que eu apareci para Saulo, informando que você estaria indo para ele te receber. E Jesus aqui dá uma informação muito importante. Saulo estava orando há 3 dias em jejum. E aí o que nós somos estimulados pelo Espírito Santo é que a vida de um cristão sempre deve ser a vida de oração constante e ininterrupta ao Senhor. Como nós somos impressionados por isto, irmãos? Porque certamente, depois da aparição na estrada e da declaração que Saulo estava perseguindo a Jesus, Saulo estava 3 dias orando certamente a Jesus, o Senhor. E nesse tempo, também é certo que ele se arrependeu, pediu perdão, estava meditando em toda a história da sua vida, tudo aquilo que ele tinha dado como valor, tudo aquilo, todo o zelo como fariseu, tudo aquilo que ele acreditava estar fazendo em nome de Jesus. E
perdão, em nome de Deus, e ser confrontado por Jesus na estrada, dizendo: você está me perseguindo. Você está buscando homens e mulheres que se converteram, que foram regenerados e que me pertencem, são membros de mim, e buscando-os e perseguindo-os, você está fazendo isso comigo. Essas palavras, irmãos, devem, nós falamos no sentido hipotético, mas é certo que isso aconteceu pela mudança de vida que Saulo teve. Ele ficou absolutamente perplexo, havia um conflito interior com ele pelo seu passado, por tudo aquilo que ele havia construído, mas agora Jesus estava diante dele, estabelecendo um novo futuro, estabelecendo uma eternidade que ele jamais imaginara ter, e que agora ele estaria de perseguidor daquele homem que estaria para destruir a igreja. Ele está sendo chamado para fazer parte da igreja, ser um edificador da igreja, ser um apóstolo do nosso Senhor, e isso está há 3 dias com ele, a ponto dele não ter desejo de comer e beber, está em jejum, buscando essa intimidade, essa compreensão, esse fortalecimento no Senhor. E Jesus diz isso para Ananias: Ananias, ele está orando. Talvez isso tenha soado até como um alívio para Ananias, porque alguém que está indo prender, que está buscando fazer o mal, agora estava orando. Mas mesmo assim, naturalmente, nós vamos ver a resposta de Ananias aqui nos versículos 13 em diante, né? Como que Ananias age. Mas esses versículos 10, 11 e 12, irmãos, eles mostram e falam da soberania de Deus na salvação de todo homem. Há uma doutrina, há um ensino teológico específico aqui, dizendo que a maneira da conversão, a maneira da regeneração de cada homem e mulher de Deus acontece segundo o propósito, segundo a maneira estabelecida por Deus, dia, hora, lugar, pessoas envolvidas. O que esses versículos nos mostram é que a sua conversão, a minha conversão, que envolveu as pessoas que envolveu, que se deu no lugar onde que se deu, na época que se deu, no dia que se deu, no mês que se deu, com calor, com frio, tudo isso estava programado, arranjado pelo Senhor. Existia uma cidade chamada Damasco, uma rua direita, um homem, Judas, com uma casa preparada para receber um dos principais perseguidores da igreja, que estava derrotado pelo Senhor, estava agora sendo conduzido. O homem que foi tão cheio de si, com tanto poder, com tanta autoridade, para prender em Damasco, entra em Damasco cego, fragilizado e conduzido por outros, a ponto de ser incapaz de andar e de dirigir os seus próprios passos. Cristo está agora conduzindo este que era anteriormente esse resoluto perseguidor da igreja. Algum irmão já disse: o leão que rugia agora está balindo como uma ovelha ao entrar em Damasco. Esse é o poder do evangelho. Essa é a ação do evangelho agindo nas pessoas, destruindo orgulho, destruindo vaidades, destruindo fortalezas, arrogância, soberba. E quando o evangelho chega verdadeiramente, o homem iluminado da sua condição e reconhece a sua fraqueza, entende que ele é nada diante do Senhor e Salvador e se prostra diante dele. É isso que nós temos aqui. Um homem que está agora fragilizado, cego, incapaz de se guiar, sendo conduzido à casa de um estranho, e está agora aguardando um discípulo,
um pequeno membro, aspas de novo para pequeno, tá, irmãos? Que está em Damasco e que vai ser utilizado para operar um milagre em sua vida, ou dois, se nós concebermos o enchimento do Espírito Santo e entendermos que o Senhor está utilizando o seu corpo, que Paulo perseguia, e mostrando que aqueles homens e mulheres agora são úteis e são membros de Cristo para utilização segundo a sua vontade. Então, irmãos, guardem, versículo 10, 11 e 12, mostra a soberania, os arranjos de Deus para a salvação, para a conversão de todo homem e toda mulher. Tudo está arranjado. Dia, hora, local, pessoa que vai ser o instrumento, que vai fazer a pregação. Às vezes a sua história, a história de outras pessoas que virão a crer. Nós vamos ser um de 3, 4, 5 que são utilizados. Nós estaremos, talvez, no local de trabalho, na escola, na faculdade, no ambiente informal, no ambiente social. Nós estaremos ali sendo utilizados pelo Senhor, porque é alguém que cuida de todas as coisas, que faz esse arranjo. Versículo 13, Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. O que Ananias faz? Antes, né, quando Jesus fala, Ananias, de pronto, voluntariamente, eis-me aqui. Mas quando Jesus fala para ele o que ele teria que fazer, Ananias apresenta objeções. Irmãos, é importante nós olharmos e entendermos que isso é uma característica que pode acontecer, e aconteceu, a Bíblia relata isso com inúmeros servos do Senhor, que diante da comissão relutam em não aceitar a comissão, apresentam objeções. E o que Ananias faz? Senhor, de muitos temos ouvido a respeito. Esse homem que o Senhor está me enviando é alguém que faz mal aos seus discípulos. É alguém que persegue. É alguém que quer prender. E ele está aqui buscando os que se declaram ser do Senhor. Os que invocam o seu nome, né? Essa expressão que Lucas usa, de invocar o nome, é o sentido de que nas reuniões públicas, nas reuniões em que os irmãos estavam congregados, eles invocavam a presença do Senhor, clamavam pela manifestação do Espírito Santo, clamavam pela presença de Jesus Cristo. Então, as pessoas tinham condição de saber que aquele grupo tinha como identidade e identificação pertencerem a Cristo, serem de Cristo. O termo cristão ainda não tinha sido empregado ou dirigido aos irmãos. Isso só vai acontecer em Atos 13, em Antioquia, quando os irmãos são chamados pela primeira vez de cristãos, ou seja, pertencente a Cristo, né? A Cristo, cristianos, né? Pertencente a Cristo. Mas aqui, a Lucas diz o seguinte: aqueles que se declaram estar debaixo do teu nome, da tua autoridade, do teu poder, que declaram que o Senhor é soberano, que tu és o Senhor, ou seja, o Kyrios, aquele que domina, que tem autoridade, esses que declaram isso estão correndo risco. E Ananias está argumentando com o Senhor a respeito disso. E vejam, irmãos, se os irmãos quiserem anotar e depois acompanhar ou ler depois, né? Se quiserem acompanhar agora ou ler depois, o que o próprio Paulo fala a respeito dele, no testemunho que ele dá em Jerusalém para a multidão que está vendo ele naquele momento, ou ouvindo, né? Naquele momento. Atos 22, 4 e 5. Paulo falando, então, persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres. Atos 22, 4 e 5. Prendendo, metendo em cárceres homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Destes recebi cartas para os irmãos, e ia para Damasco no propósito de trazer
manietados para Jerusalém, né, presos, algemados, manietados para Jerusalém, os que lá estivessem, para serem punidos. Olha o que ele fala também em Atos 26, quando ele está testemunhando para o rei Agripa, o que ele diz? Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. Então, Saulo tinha, eu preciso agir contra o nome de Jesus, o Nazareno. Esses homens e mulheres que estão divulgando que Jesus está vivo, que Jesus ressuscitou, e violando a lei, dizendo que Jesus é o Messias, que Jesus é o ungido, o libertador de Israel, essa blasfêmia que eles proferem, dizendo que este homem fraco, que foi morto pelos romanos, as pessoas viram ele ser morto, este não pode ser o Messias, e eu preciso agir contra este nome. Ele segue no versículo 10, né? Eu estou lendo Atos 26, versículo 10. E assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões. Paulo dizendo, e contra estes dava o meu voto, quando os matavam. Então ele está dizendo, eu os prendia e concordava com a morte deles. Vejam a maldade do coração de Saulo. Vejam, irmãos, que homem duro, um homem com coração assassino, embora nós não podemos afirmar que ele tenha matado, mas ele concordava com a morte. Este homem estava disposto a fazer qualquer coisa contra o nome de Jesus, o Nazareno. Aí o versículo 11, muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas. Então, castigar, ele batia, ele torturava, ele ofendia fisicamente. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até blasfemar. Então, obrigava-os a dizer que Jesus não era o Cristo, a renunciarem publicamente ou declarar publicamente que eles não reconheciam que Jesus era o Filho de Deus, o Messias. E ele reconhece, então, que ele obrigou os irmãos a blasfemarem. E demasiadamente enfurecido contra eles, ele falando agora do seu interior, do seu coração, havia raiva, havia ódio. Enfurecido contra eles, mesmo em cidades estranhas, os perseguia. Irmãos, este homem era movido por ódio. Ele odiava os cristãos. Ele odiava os cristãos. Versículo 12. E com estes intuitos, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Então, quando Ananias está dizendo para Jesus, olha, Jesus, esse homem tem feito mal, ou males, nós conseguimos entender o que Ananias está sentindo? Jesus está pedindo para ele ir diante, aspas, de um policial, de alguém que iria prendê-lo, que iria castigá-lo, que iria ofendê-lo, que iria agredi-lo. E aqui nós entendemos, então, por que há essas objeções impostas ou anunciadas por Ananias. Essa questão, né, quando Moisés foi chamado por Deus para ir diante de Faraó, Moisés teve a mesma atitude. Disse que não queria ir, que era pesado de língua, que não conseguiria falar, que quem ele ia anunciar, ele ia estar em nome de quem ali. E aí, manifestando o medo, o temor de estar diante de Faraó. Jonas também não quis ir para Nínive, temendo que os ninivitas ali pudessem matá-lo, ou achando até pior. Eu anuncio o seu arrependimento, eles se arrependem e nada acontece com eles. Então, assim, Isaías também disse que não passava de uma criança. Esses chamados, essas incumbências, não raro, os homens e mulheres de Deus, quando são chamados pelo Senhor, ficam nesse campo das conjecturas,
das objeções e dizendo, imaginando isso ou imaginando aquilo, quando na verdade, irmãos, nós devemos confiar exclusivamente no Senhor. Aquilo que o Senhor te chamou, aquilo que o Senhor me chamou, o nosso chamado, a nossa vocação de servi-lo, de anunciar o Evangelho, de edificar a igreja, de suprir os irmãos, nós não podemos ignorar isso. Dá um certo temor, um certo frio na barriga? Sim. Mas creio que isso está dentro da nossa natureza humana e que quando nós buscamos o Senhor e ouvimos o Senhor, nós somos fortalecidos, então seguimos adiante na jornada, no caminho que o Senhor nos dá, né? Então, aqui, só rapidamente, para a gente poder avançar nos próximos versículos, Ananias chama os cristãos ali de Jerusalém de santos, né? É a primeira menção da palavra santos utilizada no livro de Atos, fazendo menção que esses homens e mulheres de Deus são separados, né? Santos, a palavra grega significa separado, apartado para um propósito e uma destinação. Esses homens e mulheres crentes em Cristo Jesus, convertidos, que estavam em Jerusalém, que estavam sofrendo males, eram os santos, os separados por Deus para Ele, né? E isso é importante nós também olharmos que nós somos os santos desse tempo, dessa era, deste momento, e que nós somos separados pelo nosso Senhor para servi-lo. Servi-lo no Evangelho, servi-lo na edificação da sua casa, servi-lo no estabelecimento do seu reino. Há uma separação, porque o Espírito Santo habita em nós e nos destina, nos separa. É como um animal que, quando era separado para ser sacrificado, ele era retirado do rebanho onde estava e era colocado à parte, era apartado. Nós somos estes que foram separados do mundo, colocados à parte, santificados, purificados, lavados, regenerados, para servir o Senhor em santidade. Servir aonde? No mundo. Fazendo o quê? Anunciando o Evangelho. E depois que as pessoas se convertem ao Senhor, elas deixam o mundo e estão na igreja, no corpo de Cristo. E agora, no corpo de Cristo, o que nós fazemos? Nós servimos uns aos outros com os dons e ministérios, promovendo a edificação do corpo de Cristo pela justa cooperação de cada parte, de cada junta, né? Para que o corpo cresça o seu próprio aumento e assim alcance a edificação. E aí nós temos então o versículo 15. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Como Jesus, então, lida com as objeções? Como Jesus fala com Ananias, não há uma reprovação, não há uma menção de desabono por parte de Jesus, mas ele simplesmente reforça o que ele quer. Ele diz: vai. Mas o Senhor lhe disse: vai. E nós, irmãos, a nossa história, na nossa vida, tem um vai. Você se recorda do dia que você ouviu esse vai? E nós somos constantemente chamados ao Senhor para nós estarmos vivendo este vai. Vai para a tua empresa, vai para a tua escola, vai para o teu escritório, vai para a tua fábrica, vai para a tua academia, vai para a tua caminhada. Por quê? Porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, reis e os filhos de Israel. Vejam como Jesus mostra para Ananias que está tudo sob controle. Que Jesus não está sendo pego de surpresa. Porque Jesus é o responsável pela conversão de cada homem, cada mulher. Há uma ação anterior do Espírito Santo preparando o coração de cada homem, de cada mulher para a conversão, para a regeneração. E que está tudo de acordo com o Senhor. Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido.
Queria destacar, então, irmãos, quando o Senhor se apropria de Saulo, quando o Senhor diz, para mim. O que Jesus está fazendo é tirando Saulo do judaísmo, tirando Saulo da velha maneira de vida, tirando Saulo da maneira equivocada de servir a Jeová, porque embora Saulo, depois de ter crido em Cristo, continuou servindo e adorando a Jeová, mas sem Cristo não há como se cumprir o propósito de Deus, o propósito eterno de Deus que estabeleceu em Cristo Jesus, que todas as coisas convirjam em Cristo, quer no céu, quer na terra, e Cristo encha todas as coisas, quer no céu, quer na terra. Cristo Jesus é o propósito eterno de Deus. Então, a conversão para Cristo, a conversão para Jesus, reconhecendo como Senhor e Salvador, é o caminho que Deus estabeleceu para o homem chegar até Ele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, a adoração a Jeová sem Cristo é inadequada. A maneira que todo judeu ainda hoje tem para adorar Jeová é por meio de Jesus Cristo. Então, ele vai adorar o Senhor e Salvador da sua vida, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo tem o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É por isso que o batismo se dá em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o nome de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é a Trindade, o Pai e o Espírito, e o próprio Filho, que é o Senhor. Então, quando Jesus está dizendo, vai porque ele é para mim um instrumento escolhido, Saulo passará então agora a servir o Senhor de que maneira? Servindo ao Senhor Jesus. E reconhecendo que ele é o Senhor da sua vida. Irmãos, não há como nós deixarmos de aplicar isso para nós. Porque nós também somos um instrumento escolhido. Porque nós também somos um meio que Deus tem para cumprir o seu propósito. E que nós, em momento algum, podemos considerar algo diferente disso. Pensamentos a respeito de que eu sou pequeno, eu sou insignificante, que eu não tenho aquela ou outra habilidade de tal irmão, que eu não sei isso ou que eu não sei aquilo. Esses pensamentos são sofismas que foram desenvolvidos e que não procedem do Senhor, não procedem do Evangelho. Porque cada um de nós está em Cristo Jesus, está habitado pelo Espírito Santo. E é um meio, um instrumento de ação do Espírito Santo. E aí Jesus diz, né? Claro que a utilização, a intensidade, a abrangência da utilização de Paulo, acho que nunca houve na história da igreja alguém que foi tão profundamente utilizado pelo Senhor. Mas um instrumento escolhido para o Senhor. Irmãos, é importante nós terminarmos essa reunião dizendo que nós somos para o Senhor. Eu sou um vaso escolhido. Os irmãos, as irmãs são vasos escolhidos, instrumentos escolhidos pelo Senhor. E aí o Senhor mostra, olha, Paulo vai atuar, Saulo vai atuar junto aos gentios, vai estar perante reis e vai pregar perante os judeus. E Saulo fez isso. Pregou e esteve boa parte do seu ministério envolvido com os judeus, embora quando eles enfaticamente rejeitaram, né, ele se voltou mais exclusivamente aos gentios, e aí entrou na Europa, entrou na Ásia Menor, saiu, né, da Palestina, ali da região da Judéia, e caminhou para outras cidades, chegou na Europa, chegou ali em Filipos, em Tessalônica, em Corinto, né, cidades ali na região da Grécia, esteve levando e terminou a sua caminhada em Roma, né? Então, efetivamente, Paulo esteve, e Paulo mesmo se nomeia, né? Ele fala, em Romanos 11, 13, ele fala que
e se declara apóstolo dos gentios. Em Atos 26, 1 e 3, né, ele está pregando perante o rei Agripa. Então, ele está cumprindo essa visão. E ele está também, como nós falamos, indo às sinagogas e, durante parte do seu ministério, pregando para os judeus. Aí o versículo 16, irmãos, o que Jesus coloca para Ananias? Ananias, Saulo não somente é meu vaso, meu instrumento escolhido, não somente ele vai anunciar o evangelho, vai pregar o evangelho para gentios, reis e judeus, mas ele também vai descobrir o quanto importa sofrer pelo meu nome. Irmãos queridos, a, a experiência do apóstolo Paulo, a experiência de Saulo com o evangelho, com Cristo, ela chega ao ápice da experiência humana. Aquilo que nós, como seres humanos, podemos experimentar do evangelho neste corpo terreno, Paulo experimentou e chegou ao limite. E nós vamos ver alguns versículos que mostram o entendimento e a visão que Saulo teve a respeito do sofrimento que o Senhor disse que ele passaria. E aqui nós vamos gastar um tempinho a mais, e se os irmãos puderem acompanhar, Romanos 8, 16 a 18. Então, uma carta do apóstolo Paulo, escrita à igreja em Roma, e o que ele diz? O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Eu estou lendo os versículos anteriores para o contexto, tá, irmãos? Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com eles sofremos, também com eles seremos glorificados. Versículo 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então, aqui nós temos Paulo dizendo que se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Há um ensino, então, doutrinário. Paulo está ensinando que há uma medida de relação de sofrimento com glorificação. Se nós sofremos por Cristo hoje, se nós sofremos pelo Evangelho, e aí nós vamos ver mais alguns versículos, nós entendemos que esses sofrimentos no tempo presente, eles são utilizados pelo Senhor, dentro da sua providência, dentro do seu propósito, para gerar e formar em nós Cristo. Quando nós cremos no nosso Senhor, o Espírito Santo habita em nós, Cristo é formado em nós, Cristo é gerado em nós, mas Cristo é formado, desenvolvido, isso é algo que leva toda a nossa vida. Por isso que o apóstolo Paulo, em Gálatas 4:19, fala: ó Gálatas insensatos, porque de novo sofra as dores de parto até Cristo ser formado em vós. O que está acontecendo com os cristãos, o que está acontecendo com a igreja de Cristo, nós estamos formando o caráter de Cristo em nós. Estamos sendo conformados à sua imagem. Por isso que há um sofrimento, uma medida de sofrimento à nossa alma, ao nosso ego, à nossa carne. Há uma disposição contrária da carne que milita contra o espírito para o sofrimento visando a conformação a Cristo. Por que nós temos dificuldade de leitura da Bíblia? Porque é uma dificuldade em orar ao Senhor. Às vezes nós temos a impressão de que isto é só comigo. Não, irmãos. A carne, nossa, é igual. A carne milita contra o espírito. Há uma luta, há uma resistência. Por quê, irmãos? Porque esta carne está habitada, vendida ao pecado. E é por isso que nós precisamos crucificar a nossa carne.
Os pecados nós tratamos com o sangue de Cristo, os pecados, as ações pecaminosas. Mas o pecado, natureza pecaminosa, somente a cruz. É porque na cruz está crucificado o nosso velho homem. O sangue nos purifica, nos justifica. O sangue redime os nossos pecados quando nós confessamos. Mas nós teremos neste corpo mortal essa natureza pecaminosa. Que Paulo diz, quando eu olho para o meu corpo, vejo uma outra lei. Com a mente, eu desejo agradar a Deus. Mas no meu corpo há uma outra lei que não quer agradar a Deus. E então, o mal que eu não quero fazer, isso eu faço. E o bem que eu quero, este eu não faço. Por isso que a cruz, a palavra da cruz, ainda é tão necessária para nós cristãos. Num período em que a cruz, tomar a cruz, levar a cruz, levar o seu ego à cruz, o meu ego à cruz, crucificar os nossos desejos carnais, as nossas vontades carnais, crucificar o nosso pouco compromisso com os irmãos, com o Evangelho, crucificar a nossa disposição de viver naturalmente para o nosso agrado. Num tempo em que o Evangelho tem sido enchido de pensamentos humanos, filosóficos, o Evangelho tem sido abstraído, tem sido flexibilizado, tem se tornado mais acessível e menos, aspas, confrontador aos homens. Os anúncios de que basta seguir a Jesus, basta estar junto com os irmãos, basta estar em tal igreja, basta estar aqui ou ali. Essas questões que retiram a palavra da cruz, que retiram a questão do pecado, que retiram a questão da conversão, do arrependimento, da confissão de pecados, que colocam o homem num estado de alguém que está pronto para viver o melhor de Deus. Eu sou cabeça, não sou cauda. Eu vim para reinar. Eu estou aqui para ser alguém que vai usufruir o melhor dessa terra. Todas essas coisas que os irmãos conhecem. O que está sendo colocado pelo apóstolo Paulo é que se nós não sofrermos pelo Evangelho, a nossa medida de glória vai ser menor. Ou mesmo, nem vai existir naquilo que diz respeito à recompensa aos vencedores. Se com eles sofremos, com eles seremos glorificados. Mas nós devemos sofrer pelo quê, irmãos? Então, agora nós vamos ver 2 versículos, Colossenses 1, 24. Colossenses 1, 24. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Olha o que ele diz. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Como que Saulo compreendeu que ele sofreria pelo nome de Jesus? Porque a vida dele estava crucificada com Cristo. E ele, então, agora vivia para a edificação da sua igreja. E ele sofria pelos irmãos. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Ele tinha uma visão tão clara de que à medida que ele sofria, não pela sua carne, não para fazer ou satisfazer o seu ego, mas que ele sofria para edificar os irmãos, alimentar os irmãos, cuidar dos irmãos, visitar os irmãos, suprir os irmãos. Quando ele fazia isso, ele se regozijava, porque ele entendia que ele estava ganhando uma coroa de glória,
e que ele seria, então, recompensado pelo Senhor. A questão que nós temos hoje, irmãos, e aqui ele continua no versículo 24, né? E preenche o que resta das aflições na minha carne. Vejam como ele tem uma visão absoluta do que é o Evangelho, ou o que é a edificação do corpo de Cristo. Ele estaria servindo os irmãos e afligido a sua própria carne. Estaria, como ele fala aos Coríntios, esmurrando o seu corpo. Hoje, olhando para o testemunho de Saulo ou de Paulo, nós temos sofrido pelos irmãos? Se pergunte, irmão. Use esse tempo agora, diante do Senhor, ou quando nós terminarmos esse momento. Você tem sofrido pelos irmãos? Você tem entendido a sua responsabilidade no pastoreio, no cuidado, na visita, na oferta, nas orações, nas intercessões? Os irmãos têm nos tirado de casa e tomado a nossa agenda, nosso tempo? Ou nós temos nos premiado com tempo de conforto e nos dado cada vez mais tempo de regozijo para a satisfação do ego, da nossa carne? O sofrimento que Jesus anuncia a Ananias, que Paulo passaria, Paulo compreendeu e viveu com alegria, compreendendo que ele estava, por amar a Cristo, rejeitando todas as coisas, julgando todas as coisas como esterco, considerando tudo como perda para conhecer a Cristo e viver mais profundamente a Cristo. De que maneira? Servindo aos irmãos. Irmãos, é uma honra, um privilégio para nós estarmos vivendo numa assembleia. Porque se nós não tivéssemos o convívio dos irmãos, se nós não tivéssemos o contato com os irmãos e cada vez mais convivendo e nos responsabilizando uns pelos outros, nós não teríamos desenvolvimento de dons, desenvolvimento de ministério, nós não desenvolveríamos o pastoreio, até mesmo a nossa adoração a Deus, ela é incompleta se nós não estivermos vivendo em comunidade. Porque como alguém pode dizer que ama a Deus se não ama seu irmão que vê? Mas se a pessoa sequer congrega para estar junto com o irmão, como que ela pode, então, saber se ama o irmão ou se manifesta o amor? Percebam como é uma bênção de Deus nós estarmos inseridos num contexto de assembleia, num contexto de convívio, de um ambiente de correção, de ensino, de alimento, de cura, um ambiente onde os irmãos nos pegam pelas mãos e nos levam a prosseguir. E algumas vezes temos que ser corrigidos, exortados, admoestados. A igreja é uma esfera de autoridade, de correção. A casa de Deus tem as suas regras, a casa de Deus tem a sua ordem, a casa de Deus ela não está largada ao léu. Não é o evangelho a dos homens que está regendo, que é o fundamento, mas é o evangelho de Deus. A casa de Deus tem as suas ordens. Há uma autoridade, há uma questão de transformação, de mudança, de desejo pela maturidade, de conformação a Cristo, até Cristo ser formado em nós. Para nós avançarmos aqui a questão do tempo, teriam outros versículos, né? Só vou mencionar rapidamente se os irmãos quiserem anotar. Filipenses 3, de 8 a 11, que Paulo diz que ele considera tudo como refúgio para conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele em sua morte. A visão, a dimensão do entendimento de Paulo a respeito do sofrimento é que ele deveria viver a sua vida de relacionamento tendo uma comunhão, uma participação nos sofrimentos de Cristo pelos irmãos. E à medida que ele sofria pelos irmãos, ele entendia que Cristo sofreu pelos irmãos e deu sua vida pela igreja, e que ele deveria dar a sua vida pela igreja também, pelos irmãos. E Paulo queria, irmãos, se conformar à morte de Cristo. O que isso significa?
naturalmente o homem é estimulado, e nós fomos estimulados vários anos, querendo ter posições no reino de Deus, e estimulando, e falando de reino, 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 e Paulo querendo aqui falando que ele queria ser conformado à sua morte, e um evangelho querendo falar de glória, de dar glória, de dar glória, que você vai ser exaltado, que você vai ser glorificado, tudo isso é verdade no tempo estabelecido por Deus, se nós sofrermos hoje e sermos conformados com o Senhor à sua morte. Quantos irmãos, filhos e filhas de Deus querem ser conformados à morte de Cristo? A morte de Cristo significa o cumprimento total e absoluto da vontade de Deus Pai. É vivermos exclusivamente para cumprirmos a vontade de Deus Pai. Quanto engano hoje, irmãos, nós ouvimos, quanto fermento no Evangelho, homem sem arrependimento, homem sem transformação, venha do jeito que você está, vir do jeito que está é correto, permanecer desse jeito é incorreto, porque aí não há Evangelho, não há transformação. Vamos seguir, irmãos? Versículo 17, diz assim: então Ananias foi entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho, por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Louvado seja o Senhor. Ananias entra na casa de Judas, na rua direita, em Damasco, encontra Saulo e impõe as mãos, porque o Senhor havia dito que ele deveria impor as mãos, e aqui não há muita explicação de Lucas por parte disso. O Espírito Santo não toma esse caminho de querer explicar, mas nos dá todo um histórico de quando a imposição de mãos era utilizada. A imposição de mãos no Antigo Testamento do israelita era a identificação do animal a ser imolado. Ele se identificava com aquele animal e ele comunicava àquele animal a condição que ele tinha. Essa era uma imposição de mão. Outra razão da imposição de mãos era quando nós vimos aqui em Atos mesmo, quando os irmãos impuseram, os apóstolos impuseram as mãos para que eles recebessem, tanto em Atos, quando os diáconos são escolhidos, quanto também os samaritanos recebem imposição de mão do apóstolo Pedro. O que isso significa? Muito provavelmente, Ananias está impondo a mão aqui em Saulo, para que Saulo seja identificado com a igreja e seja dado a ele a destra da comunhão e ele receba não somente a cura, porque quando Ananias impõe as mãos, ele tem a sua vista recuperada, há um milagre ali, então ele reconhece que há poder em Ananias, vindo de Jesus, que lhe deu a visão, dizendo: olha, Ananias vai vir impor as mãos e você vai ser curado. Então, a visão de Jesus se cumpre com Paulo, e ele com Saulo, e ele sabe, então, que essa imposição de mãos também diz algo profundo a ele, que ele está agora na comunhão do corpo de Cristo. Saulo está agora sendo chamado de irmão, não um compatriota judaico, não irmão no sentido de ser alguém que está participando de um partido ou mesmo de uma seita dentro do judaísmo, mas agora ele é irmão, porque ele é um filho de Deus, tendo o espírito de adoção de Jesus que habita nele. Ele está agora inserido no corpo de Cristo. Irmãos, olha como isso foi tão prevalecente para Paulo, entendendo que ele era um membro do corpo de Cristo, que Paulo é o apóstolo que mais fala a respeito, ou que mais utiliza analogias para falar do corpo de Cristo, e ele cita em Romanos 12:5. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Romanos 12:5. 1 Coríntios 12:25. Para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado,
em favor um dos outros. Efésios 4:25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Vejam, irmãos, como a conversão de Saulo, ela foi tão enraizada, tão profunda, tão fundamental para uma visão de corpo de Cristo. Ele é o apóstolo e o mestre que o Senhor nos deu, que mais fala sobre ser membros, pertencer ao corpo, estar ligados uns aos outros, que quando nós temos essa convicção, essa visão a respeito de que nós pertencemos uns aos outros, como Saulo está vivendo e como Paulo está nos ensinando nessas cartas, a nossa responsabilidade de sofrer uns pelos outros, ela cresce muito, irmãos. E quando nós nos entendemos que nós pertencemos uns aos outros, nosso tratamento muda. Porque tratar o irmão de modo distinto de outro, isso é ofender o corpo de Cristo e ofender o próprio Cristo. Ele está impregnado dessa visão. Ele perseguia os irmãos e o Senhor o brecou. Chega, você está me perseguindo. Você está, quando você entra nas casas, vai atrás de homens e mulheres que estão no meu corpo, você está me perseguindo. E quando ele ouve Ananias chamá-lo de Saulo, irmão, um homem com esse histórico de crueldade, de maldade, cheio de ódio, cheio de ira, movido pela raiva contra os cristãos, que chega numa cidade para prender todos e levar preso a todos. Este homem é recebido por um discípulo, Ananias, graciosamente dado por Deus, que impõe as mãos, que toca em Saulo, que permite que Saulo sinta o dor das suas mãos, sinta o toque. A sua vista é curada. Ele passa a ver. E a primeira visão que ele teve foi de Ananias. E as primeiras palavras que ele ouviu foi Saulo, irmão. A igreja é esse lugar, irmãos. A igreja é a casa de Deus que recebe todos os homens e todas as mulheres com os passados mais terríveis e com os históricos mais assustadores. E nós não podemos rejeitá-los. Nós devemos acolher a quem Deus acolheu. E Ananias acolhe a Saulo, o perseguidor, porque Jesus o havia acolhido e escolhido. E a igreja é essa hospedaria que recebe as pessoas que estão semi-mortas, destruídas pelo mundo, enganadas pelo mundo, enganadas pelo falso evangelho. E a igreja recebe e deita sobre eles, né, azeite e óleo, azeite e vinho. E o hospedeiro entrega tudo que tem para este homem que está semi-morto. E quando Cristo voltar, receberá dele toda a recompensa pela doação que fez a estes. A igreja é o lugar que recebe os Saulos. A igreja é o lugar a igreja é o lugar dos Ananias, os graciosamente dados por Deus para os Saulos, para aqueles que têm o histórico mais cruel, mas que pela ação e pelo poder do Espírito Santo foram regenerados e hoje podem ter uma vida transformada, como é o caso do apóstolo Paulo que nós vimos hoje, né? Queria terminar com os irmãos, então, aqui, completando com o versículo 19. Atos 9:19. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido, então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Aqui nós temos um princípio espiritual, irmãos. O espiritual precede o físico. Saulo estava em jejum há 3 dias. Estava com fome e possivelmente já começava a sentir os efeitos
do jejum. Embora não tão intensos em 3 dias, mas o organismo começa a sentir falta a respeito do suprimento, né, dos nutrientes. E quando ele é curado por Ananias, a sua vista é recobrada, ele é cheio do Espírito Santo, ele é batizado. Ele é batizado. O espiritual veio antes dele se alimentar. O 19 diz que ele se alimentou, mas o 18 diz que ele foi batizado. Por quê, irmãos? Porque ele estava agora cumprindo aquilo que Jesus havia estabelecido, que Deus havia estabelecido para a comunidade da fé. É ensino apostólico, é ensino do Senhor Jesus e apostólico do Novo Testamento, que os que se convertem ao Senhor Jesus Cristo sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. É um ensino, um sacramento que o Senhor deixou e que nós, como pregadores do Evangelho, devemos incentivar as pessoas que estão sendo discipuladas por nós, que eles precisam batizar, porque é uma determinação de Deus que foi ensinada por Jesus e pelos apóstolos, e que todos, né, nós estamos nesses capítulos 8 e 9 de Atos, vendo a necessidade do batismo. O Pentecostes batizando os judeus, depois os samaritanos sendo batizados, alguns até falam do Pentecoste samaritano, depois o Pentecoste dos gentios, né, em Atos 10, Cornélio, que nós vamos ver, que os gentios são batizados pelo Espírito Santo. Nós temos em Atos 19 aqueles 12 homens que só haviam sido batizados no nome de João Batista. Nós vimos o eunuco sendo batizado por Filipe. Eis a água que me impede de ser batizado. É lícito se queres de todo o coração. E agora nós temos Saulo, que era alguém que cria em Jeová, que seguia a lei, que tinha o costume de guardar a lei, mas que agora ele creu no Senhor Jesus, está inserido na comunidade da fé, está agora habitado pelo Espírito Santo, então ele cumpre o sacramento estabelecido pelo Senhor de ser batizado, ele é batizado. Só depois de batizado, então, ele vai se alimentar, por isso que eu disse, o espiritual vem antes do material. E aí ele come. Nós devemos dar sempre atenção, espírito, alma e corpo. Cuidar da nossa vida espiritual, cuidar da nossa vida psicológica, emocional, né? Decorrente de um equilíbrio espiritual. Se alguém está carente espiritualmente, se alguém está distante do Senhor, se alguém está fraco porque está sem comer a palavra de Deus, emocionalmente vai estar fragilizado. E, por fim, nós devemos atentar ao nosso corpo físico, nós devemos alimentar o corpo físico. Termino aqui, irmãos. Então, permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Como isso é importante? Paulo permanece com a igreja. Paulo, depois de convertido, está com os irmãos. Irmãos, este é o ambiente que nós devemos procurar estar o maior tempo possível. Permanecer com os irmãos. Permanecer em cada reunião. Queria rogar aos irmãos. Você tem estado em todas as reuniões que é possível você estar? Você tem dado tempo para visitar os irmãos? Há um compromisso de visita, de ligação, de pastoreio com os irmãos? Você tem pastoreado a sua casa, a sua esposa, seus filhos? Tem tido estabelecido culto doméstico, reunião doméstica para a leitura da Bíblia, para a oração? Permanecer com os discípulos. Valorizar os irmãos. Procura estar com os irmãos que possam te agregar, que possam dar o evangelho para que você dê também o evangelho. Então, nós devemos procurar irmãos que possam nos alimentar, para estar com irmãos que nós devemos alimentar, mas nós devemos a todo instante estar permanecendo com os irmãos. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor, pelo seu nome, pela sua igreja. Louvado seja o Senhor por Ananias, graciosamente dado por Deus. Queridos irmãos, que nós sejamos esses Ananias,
graciosamente dado por Deus. E que nós sejamos esses que estão sofrendo pelos irmãos e sofrendo pelo Evangelho, entendendo que com o sofrimento nós seremos e teremos a glorificação. Que o Senhor nos conduza e nos leve a meditar cada vez mais que tipo de vida cristã coletiva, que tipo de vida de compromisso nós estamos vivendo. A assembleia que nós estamos inseridos é uma dádiva, uma bênção de Deus, e nós devemos valorizar e buscar permanecer o maior tempo possível com os irmãos. Eu vou encerrar por aqui, e encerrando a gravação, pediria que 2, 3 irmãos pudessem orar para nós encerrarmos. Que Deus nos guarde e nos abençoe.